Diletos amigos, saudações a todos. Envelhecer é, com a passagem do tempo, o corpo ir perdendo suas funcionalidades. Já que a passagem do tempo é inevitável, como vamos nos prevenir e manter nossos órgãos funcionais? Quais seriam então os pilares para o envelhecimento saudável? Para responder essas e outras perguntas, nós trouxemos para a mesa a doutora Alessandra, cirurgiã plástica, doutora Cecília, dermatologista do centro. Vamos falar hoje aqui sobre envelhecimento. E, na verdade, eu vi um conceito interessante sobre o envelhecimento, né? Que envelhecimento seria quando você começa a perder sua capacidade de sobrevivência. Porque, na verdade, a gente fala muito de envelhecimento, mas talvez a gente lembre muito de humano, né? Mas, na verdade, os bichos também envelhecem, né? E é esse estudo que a gente que é interessante para a gente, né? Ainda mais estando vocês aqui, né? Cirurgião plástica e dermatologista, que talvez seja o que se mostra mais do envelhecimento, né? Sim. Lembrando que o envelhecimento ele tem várias teorias, né? Existe uma teoria que a gente é programado realmente para envelhecer, que desde que vem do nosso nascimento até a nossa morte, realmente isso foi programado para acontecer. Existe algo não programado, que é à medida que acidentes acontecem, que você trata mal o seu corpo, que você ingere alimentos que não deva, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? É o que você falou, essa questão do envelhecimento. Eu acho que a Alessandra e eu, a gente realmente lida muito com isso, porque a gente lida com órgão externo. Sim. Né? Então, a pessoa começa a ter a busca né, por estar sempre jovem, mas a pessoa, né, começa a ter uma ruguinha e fala, já estou envelhecida. Mas realmente qual é o ponto desse envelhecimento? Eu comecei com 30 anos a fazer toxina botulínica. Mas por que eu estava velha? Possivelmente não. E, na verdade, assim, Isso. o ponto do envelhecimento é desde que você foi Exato. formado um óvulo. Você vai envelhecer. E essa evolução vai acontecer. Existe a percepção desse envelhecimento, né? Talvez que seja aí que é o ponto em questão. Eu acho que é um ponto mais importante, né? Uhum. Porque, assim, o que você falou, assim, por que a gente envelhece? Assim, o órgão, ele tá gasto, né? A pele não gasta, ela tá sempre se regenerando. Na verdade, né? gasta. Então, assim, Esse é um dos pontos que a gente precisaria conversar aqui e explicar à audiência, né? Alguns tecidos, diferentes de outros, eles não é que envelhecem ao mesmo tempo, mas de formas diferentes. Por exemplo, a multiplicação celular da pele é diferente da regeneração de músculo. Músculo renova de uma forma muito mais lenta, né, de duplicação celular do que a pele, tá? E por isso que tem essas teorias genéticas, assim, olha, existe uma teoria que você tem no seu DNA um tamanho de DNA que ele vai, chamado telômero, que ele vai se perdendo com o tempo. E isso vai fazendo a célula ter uma dificuldade de se duplicar. E chega um ponto que ela não entende mais isso e ela para de se duplicar, que é quando acaba morrendo. Essa duplicação na pele é maior. Então, a pele duplica muito mais vezes do que a sua musculatura estriada. Então, acho que esse é o ponto. Talvez não que a pele não envelheça, né? Mas talvez a pele seja mais fácil de você... É que a gente tá vendo. É de um você órgão conseguir externo. perceber. Exatamente. Como é que eu tô vendo meu coração? Será que ele tá velho? Eu não sei, é lógico. A cada quanto tempo a gente faz um ecocardiograma para poder ver isso? Mesmo uma tomografia de crânio para ver. Quando a gente é criança, adolescente, ninguém fica lá fazendo tomografia de crânio para ver o tamanho que ele tava, para eu com 60 anos comparar a diminuição dele, né? Mas o que é interessante, né, que realmente esse grau de envelhecimento ele é exponencial. Sim. Quando a gente é jovem assim, você passa-se os anos e parece que não mudou nada. Aí, de repente, passam-se poucos anos e parece, nossa, como eu envelheci muito rápido. Isso é muito característico quando você pega a rede social, te traz assim, 5 anos atrás você estava fazendo isso, e você fala, poxa, mas só tem 5 anos. E aí você fala, mas eu envelheci muito em 5 anos. É assim, estatisticamente, depois dos 30,
né? Isso para mulheres, os homens a partir dos 40, né? A gente tem mais ou menos uma perda de 1% de colágeno, pensando na pele, por ano. E agora pensa alguém que não faz absolutamente nada, não faz uma intervenção, absolutamente nada. Então ela vai chegar, e aí essa questão genética é um fato. Sim. Porque se eu for olhar para o meu fototipo 2, loiro, olho claro e tudo mais, eu tenho um menos colágeno do que uma paciente fototipo 6, negra, que vai ter mais colágeno. Então, eu tô com 43, ela com 43 certamente tem mais colágeno do que eu. Então, tem uma questão genética mesmo. Porque eles falam que além da condição genética, existe uma condição hormonal, que esse envelhecimento hormonal faz com que envelheçam algumas coisas de forma diferente, né? Que alguns pacientes parem de produzir hormônio mais precoce, né? Então, Isso tem é fato. Não, com certeza. Não, aqui, ó. Abri uma carta aqui, nós vamos contar. Esse negócio de pré-menopausa é muito complicado, porque e o estresse que altera também a questão do cortisol. Com a pandemia, a quantidade de gente, e como nós envelhecemos mais rápido, por conta de todo o estresse, de toda coisa que aconteceu, todo mundo com medo e tal. Primeiro que a gente usava aquela máscara N95, que fazia isso com a cara da gente. E aí, eu comecei a ver meus primeiros cabelos brancos. Com 40. Eu esperava que eles fossem, a família do meu pai, todo mundo tem cabelo branco lá, depois de 50. E aí eu falei, eu acho que eu vou puxar. Não. Eles vieram com 40, na quarentena. E agora, depois com essa questão da pré-menopausa, isso tem evoluído muito rápido. E se eu ouvir essas coisas assim, quando você tinha 15 anos da sua mãe falando com a sua avó sobre isso, você falava, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. E essa questão da diminuição hormonal é fato. E eu acho que os modos de envelhecimento também não só depende da característica da pele, mas você vê, a própria estrutura, né? Eu lembro de uma vez que eu estava atendendo 2 amigas, né? Porque, normalmente, aliás, eu não sei por que chamaram a gente para esse episódio, Cecília. É porque a gente é jovem demais. Primeiro que eu não entendi verdade, esse tipo de coisa. O programa é com relação ao futuro. Tá. Não, Bom. porque a gente veio do futuro. Eu não sei do que você está falando de pré-menopausa. Oi? Rebobina. Olha isso. Não vou editar esse pedaço. Porque, assim, primeiro que não fez nenhum sentido no cirurgião plástico, no dermato, nem no episódio de envelhecimento, nós que nunca envelhecemos. Imagina, dorme do pulmão, né? O pessoal às vezes me pergunta assim, mas quantos anos... eu falei, cara, o cirurgião plástico, ele tá empalhado. Isso. Mas a gente não envelhece, a gente fica empalhado. Então, a gente sempre tem a mesma idade. Mas eu já falei em algumas vezes. A Alessandra, ela tem o retrato lá do Dorian Gray. Que o retrato envelhece, eu não. Tem um livro, né? Dorian Gray. Eu não vejo. Eu não tenho esse problema que você falou, que esse negócio de ver a rede social e falar assim, faz quantos anos? Eu acho que só mesmo. Eu tenho no meu lado lá, é o meu quadro de casamento. Eu acho que eu tô igualzinha. Tá mesmo. Não fez diferença nenhuma. Mas a estrutura de pele é engraçado, né? Porque estavam as 2 amigas, né? Uma, assim, pelezinha fina, delicadinha, assim e tal. E a gente falando das rugas finas. Porque as rugas finas? Porque precisa preencher, porque precisa fazer assim. E a outra assim, mas a minha amiga não faz nada ali e tal. Eu falei, então, a sua amiga é igual... Eu falei, aposto que teve acne na infância. Ela falou assim, eu falei, pele espessa, mais grossa, mais tal, ela não cai, ela despenca. Porque assim, a pele fina, ela vai ter as rugas finas. Então, assim, cada uma vai ter um modo diferente de envelhecimento. Eu acho que isso, assim, para o organismo todo, né? Mas então, igual você... A pele grossa, ela vai ter rugas espessas, mas ela vai ter mais queda, vai ter mais pitose. Então, assim, para essas são os procedimentos de sungar, né? Levanta. Você começa a ficar levantando. E para aquela que tem as rugas finas, são os procedimentos mais abrasivos. Então, realmente, cada um envelhece de um jeito. Mas igual você falou, eu queria até citar uma outra teoria que existe, que é o que eles chamam de teoria da soma. Que, na verdade, você tem uma energia, vamos assim colocar nesse ponto. E dependendo como você gasta essa energia, você envelhece ou não. E o interessante é de onde eles tiraram isso, né? Porque, por exemplo, estudando os salmões, né?
os peixes eles nadam até o rio e depois que eles procriam, eles acabam morrendo, né? Então ele fala, ele dedica a energia inteira dele para procriar. E outro diferente, por exemplo, de bichos, né? Igual elefantes que vivem 80 anos, né? Que tem uma cria. Você puxou um negócio interessante, né? Porque assim, o que faz uma pessoa envelhecer ou não? Realmente, eu acho que tem muito a ver com o objetivo. Né? Enquanto você tem objetivo, enquanto você tem curiosidade, enquanto você tem alguma coisa sobre a qual você corre atrás, você realmente tem uma energia muito diferente de outras pessoas. Eu acho que tem muitas coisas assim envolvidas. Por exemplo, também, uma questão de quem se cuidou. Sim. Né? E tem você falou de genética, mas temos a epigenética junto, que é o ambiente atuando sobre a sua genética. Então, eu tenho uma genética que talvez eu envelheça mais rápido, mas eu tenho uma boa alimentação, eu faço atividade física, uso meu protetor, eu uso meu ácido à noite, meu hidratante, eu consigo barrar um pouco essa evolução. Eu tenho uma pele super boa, eu nunca fiz nada, mas é isso, quando vai ver já tá despencada, Isso né? é que eles chamam do envelhecimento não programado, né? Existe o programado, que é aquilo que a Sim. gente falou, mas esse daí influencia, obviamente, né? A epigenética tá aí, porque é exatamente isso. Ou então alguém que não tinha, mas bebe, fuma, dorme mal, tem todo um estresse, uma carga para isso, não se cuida, vai envelhecer mais rápido. A gente tem estudos mostrando isso, inclusive com gêmeos. Gêmeo que se cuidava, fazia seus procedimentos regularmente e tudo mais, é bem diferente daquela outra que não fazia absolutamente nada. Então, você conseguia diferenciar as gêmeas depois dos 40 de uma que se cuidava e a outra que não se cuidava. Então, tudo isso tem uma relação, tudo isso tem... E se nós formos pensar também nessa questão até das condições sociais que cada um tem para conseguir também, porque acho que todo mundo gostaria de ter essa juventude eterna. Essa opção. Eu não sei nem se é que a gente pensa assim, poxa, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos, porque é isso, dos objetivos. Você falava, nossa, eu com 20 anos tinha essa energia tal, eu corria atrás disso, eu não sei o quê. Se eu tivesse essa cabeça, eu não teria perdido minha energia lá atrás com tanta bobagem. Mas a gente teve que caminhar mais 20 anos para conseguir identificar as coisas que realmente não têm necessidade. Certamente, quando eu chegar aos 60, eu vou ter falado, por que aos 40 eu não pensei assim? Então, eu acho que isso é uma busca, porque a cabeça da gente vai amadurecendo, mas o corpo vai envelhecendo, e querendo ou não, é isso mesmo. O músculo já não regenera do mesmo jeito. É aquela coisa, né, que todo mundo fala assim, mas eu não tinha isso. Mas agora você tem mais primaveras. Mas aqueles... Eu faço botox todo ano e assim, agora já não fica tão bom. Então, o problema é o todo ano, não é o botox. Exatamente. Eu não tinha uma dor nesse joelho. Mas, na verdade, então, um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui, né, antes da gente entrar em outro assunto, é porque existe essa, vamos colocar como necessidade, né, mas nem todo mundo tem, né, de parecer jovem, né? Existe a relação realmente de jovialidade com você ter mais energia, mercado de trabalho, essas coisas. Mas mesmo pessoas idosas que não estão no mercado querem se parecer novas, né? Sim, mas essa é a busca. Aquilo que eu falei no começo, as pessoas têm uma busca constante e incessante para não envelhecer. Mas isso faz parte, isso está no DNA. A gente vai envelhecer. Isso vai acontecer. Só não envelhece quem, infelizmente, morre antes. Morreu com 20 e poucos anos, realmente não vai envelhecer. Mas se você quer viver mais tempo, vai acontecer um envelhecimento natural. As células realmente elas param de se diferenciar de maneira adequada para isso. Mas no caso da pele, como que ocorre esse envelhecimento? Então, o que a gente começa... E é tudo, exatamente, tudo muito sutil nisso, né? Porque isso não é hoje eu tenho... ontem eu não tinha ruga, hoje eu tenho. Tudo isso é o que eu tinha comentado, né? Mais ou menos 1% do colágeno começa a se perder a partir dos 30 anos para as mulheres e a partir dos 40 para os homens. Então, a gente vai vendo essa perda acontecendo, com a perda de colágeno e de elastina, que também faz parte, a pele vai ficando mais fina, mais enrugada, à medida que a gente vai fazendo expressões, a pele quebra, por isso que a gente vê rugas que você não via com 20 anos.
quem não usa um protetor solar, não se protege adequadamente do sol, as manchas que vão surgindo a partir dos 40, dos 50 anos, porque nós já falamos isso algumas vezes, o dano do sol ele é cumulativo. Então, não é... muita gente chega com as melanoses solares e fala assim, mas eu não tinha isso aqui, mas isso aqui é o sol que você tomou quando tinha 18, 20 mas eu não tomo anos. sol agora. Hoje eu não tomo sol, mas já tomou. Exato. Lembrando que a gente tem um episódio sobre isso, né? Exato. E vamos lançar também uma campanha aqui. Em vez de colocar... Antes eu não tinha dermatologista, hoje eu tenho. Hoje eu tenho, hashtag. Eu já tenho dermatologista para chamar de minha. E, então, é isso, assim, o que a gente vai vendo esse envelhecimento cutâneo acontecendo por essa falta de cuidado do uso do protetor. Não vou nem falar falta, porque tem gente que às vezes não tem nem condição, mas que não pode usar um protetor, usar um hidratante para manter a quantidade de água suficiente retesada na pele. E tudo isso a gente vai vendo, mas é mais uma vez, é porque a gente consegue ver a pele porque é um órgão externo. Os olhos, também, a gente só vai vendo uma catarata, mas a retina que está lá atrás também, que vai se perdendo e que a gente só vai observando, estou envelhecendo, por quê? Porque o braço está encupridando, né? Mas só para esclarecer para a nossa audiência, né? Faço uma pergunta a vocês duas. Os procedimentos estéticos, eles realmente impedem o envelhecimento ou eles maqueiam o envelhecimento? Não, impedir não impede. Não, assim, diminui a velocidade. Porque assim, tem muita coisa que a gente faz que... E eu achei legal que a Cecília realmente pontuou assim, você viu que ela foi pontuando na pele, no colágeno, na parte superficial, na parte profunda. Então, é isso que eu acho que são parte de naturalidades do tratamento. Porque o que a Cecília falou foi justamente, olha, se você está envelhecendo em 5 lugares diferentes, né? A estrutura tá caindo, né? O osso está sendo remodelado, o músculo está despencando, a pele está afinando, a gordura diminuindo. Então, assim, por isso que, às vezes, eu fico falando para os pacientes, né? Você tem que tratar cada pedaço, né? Justamente para não dar o resultado caricato, porque assim, o paciente está todo magrinho, todo esqueletizado, né? Já está assim. Mas é que eu quero levantar. E você pega, para tirar isso tudo, você tem que botar a boca dele aqui, né? De tanto que você estica. Então, é um pouquinho de volume, é um pouquinho de projeção, é um pouquinho de osso, é um pouquinho de músculo, é um pouquinho de cada uma das coisas para dar um resultado natural. Eu falo, envelhecer todo mundo vai. Pode envelhecer com dignidade, né? Que assim, não precisa... né, fazer uma coisa exagerada, buscar uma coisa que você não tem. Outro dia foi muito engraçado, que a paciente falou assim, doutora Alessandra, a senhora vai me marcar antes da cirurgia? Eu falei, vou. A senhora que eu leve uma foto de minha de 20 anos? Eu falei, não. Pera bem. Porque você é uma senhora de 70 anos, que eu quero que fique elegante, jovem, natural, que esteja melhor. Mas você não vai ficar com 20 anos. Não tenho como... né, te deixar com um rosto de 20 anos, que vai ficar uma caricatura, né? Você não é a pessoa de 20 anos. Então, você é uma senhora de 70 anos que vai ficar melhor, que as pessoas vão dizer, nossa, você está descansada, você está parecendo saudável, que aconteceu? E o que a gente faz nisso, né, Alessandra? Por exemplo, tem essa perda de volume, preenchimento que a gente pode fazer, que dá para fazer tanto com ácido hialurônico, dá para fazer com gordura, que é uma coisa que você gosta bastante, exato, né? E o que o Anderson falou, posiciona. Que assim, não é que impede, mas, por exemplo, hoje, né, eu e a Cecília, nós somos super fãs de coisas que regeneram, né? A gente quer... frear não dá. Né? O relógio continua andando. Mas você tenta diminuir a velocidade. Então, com coisas regenerativas, com bioestimulador. Né? E o que é o mais comum que vocês têm na prática clínica de vocês? O que mais é procurado, ou mais indicado, vamos assim? Porque assim, eu acho que o doente já chega e fala, quero fazer isso. Fala, não, melhor é isso, né? Eu acho que a toxina é o top, né? Assim, acho que todo mundo... Para começar nesse mundo, eu sempre brinco que é a porta de entrada. A droga inicial. A droga inicial é a toxina botulínica, né? Porque ela é um negócio que dá um status, sobe a sobrancelha, abre o olhar. O problema da toxina botulínica é que ela mede o seu envelhecimento. Você começa com 25 unidades que você, jovem, só faz aqui. Aí você vai indo para 50. Aí depois... Não usando um frasco inteiro.
Não, e depois, não, mas aí é existe... sinal que você envelheceu quando essa toxina não pode mais ser usada porque a sobrancelha vem parar aqui. Aí você já começa a usar pouco de novo. Então, assim, a curva da toxina é a curva do seu envelhecimento. Mas toxina botulínica tem, digamos, uma resistência, né? Depois de um tempo, ela não tem o mesmo efeito, não. Não, o problema não é Do o efeito efeito da dela. toxina. Não. Aí é outro assunto. Mas assim, o problema do uso da toxina é que é o seguinte: você paralisa uma musculatura. Se você já tem uma musculatura que já está caindo, você não quer que ela paralise, porque você quer que ela suba, que ela fique quietinha lá. É. Quanto mais para cima, melhor. Né? Então, é um outro efeito. Aí a gente começa a modular os efeitos, né? Então, eu não sei se tem uma coisa assim, o paciente procure mais. Até porque lá no SEM a gente faz uma coisa muito individualizada, né? A gente modula muito, né? A Cecília me passou uma paciente essa semana queridíssima, né? Mas é assim, uma história de... Acabou de sair de um câncer, acabou de sair de uma situação extremamente estressante. Não é hora de fazer cirurgia, embora ela tenha indicações, mas não é a hora. Ela ainda não se recuperou, nem imunologicamente desse tamanho de estresse. Mas ela tem o direito de se sentir melhor. Por que não? Ela ganhou a luta. Sim, não. Né? Exatamente. E aí, por exemplo, isso que a Alessandra falou de trazer a medicina regenerativa e tudo mais, os bioestimuladores de colágeno. A gente coloca dentro da pele, que é para fazer uma subinflamação, para lá dar uma cutucada no seu fibroblasto, para produzir colágeno. Então, é óbvio que quando você começa a fazer ele mais cedo, você tem ainda uma resposta melhor do que quando você começa ele mais tarde. Mas certamente aquela pessoa que começou mais cedo, por volta dos seus 30 e qualquer coisa, 35 anos, já numa prevenção, né, numa tentativa de ir barrando esse relógio, tem uma resposta melhor a esse bioestímulo com 70 anos, porque lá na bula fala até 60. Mas já fiz em pacientes acima de 60 e todo mundo tem alguma resposta, maior ou menor, e também tem paciente tabagista. Não vai ter uma resposta tão boa quanto aquela que não tem. Não é, né? Mas do que aquela que começou aos 60 a querer se cuidar. Então, é sempre tempo. É melhor antes do que nunca. Mas esse bioestímulo que dá para fazer com o ácido polilático, dá para fazer com os fios de tração de PDO. Então, tudo isso dá para fazer com ultrassom microfocado, Exato. porque tudo isso provoca um processo inflamatório e você faz a sua célula produzir colágeno. Então, isso é importante. A gente precisa tratar a superfície da pele, que nós fazemos lasers, fazemos microagulhamento. Para quê? Para a intenção de tratar todas as camadas, como a Alessandra falou. Hoje, a gente ainda não consegue tratar muito bem osso, né? De fazer a regeneração do osso. Mas as outras de colágeno, gordura, superfície da pele, tudo isso a gente vem tratando exatamente em camadas. Mas qual é o melhor? Não existe o melhor. O melhor é a isso que eu ia associação. pontuar. Sim. Exatamente. Até porque cada um deles faz uma subinflamação de um outro jeito. É como se eu tivesse chicotes diferentes, né? Então, olha, esse aqui estimula assim, esse estimula assado. Esse aqui estimula essa célula, esse aqui estimula outra célula. Então, você realmente... Como você fazer rodar essas várias coisas é muito importante. Mas a gente estava sacaneando, né? Eu e a Cecília, a gente brincando assim, não adianta nada eu ser bonita se ela nem souber onde ela está, né? E assim, a gente estava pensando que nesse episódio, né, além poxa, o básico todo mundo sabe, né? Que tem que comer bem, que tem que fazer exercício físico, que tem que fazer a coisa da Tomar saudável, pouco sol, meio-dia. né, tal. Então, a gente queria fugir um pouco dessa coisa muito normal. E aí eu queria realmente... Aí a gente brincando assim, a parte cerebral tem mesmo efeito? Você tem coisas, vai fazer... palavra cruzada, essa parte de estímulo neurológico, ela realmente funciona? O neurônio também, ele acaba morrendo, né? E a depender da agressão que você dá, você perde lá milhões de neurônios por dia, né? Mas o número de conexões que você vai fazer durante a vida é que talvez vai manter você bem para acompanhar o seu corpo. Tá? Claro, excluindo-se os casos de doença, né? O cara tem Alzheimer. Sim. Então, essa história de você procurar coisas diferentes que você ainda não tenha Sim. feito, aumenta as conexões. Você ainda acontece isso mesmo velho. Sempre acontece, mas de uma forma... Quanto mais antiga, né, são suas conexões, mais
por exemplo, conexões mais antigas, elas não são liberadas por neurotransmissores. Elas são conexões entre neurônios. Por isso que raramente você vai esquecer seu nome, ou você vai esquecer seu nome. Tá? Por isso que o doente, né, com quadro demencial, ele lembra de coisas muito Ah, antigas. que interessante. Tá? Mas Qual Qual é condições seu são- bioestimulador no cérebro? Como que a gente... Então, Porque Exato, assim, cada eu hora a ia gente chegar. vai por um ponto, exato. eu Que daria que... assim, uma sugestão Ah, off-label. Eu Hum. acho que baseia assim, leitura, né, e resolução de problemas. Tá? Não problemas acima do que... Mas esses problemas diários eu acho que mantém o nível cerebral adequado. E bastante leitura, né? Eu acho que a pessoa que fica o dia inteiro na televisão lá, Recebendo um estímulo que não justamente, force ela que não... a... E por que a leitura? Porque ela obrigaria você a imaginar, a fazer A outras leitura, coisas? na verdade, ela está num plano diferente do que você observa, por exemplo, com televisão. Por exemplo, você vendo uma televisão, você está lá vendo um filme de terror, você se assusta porque seu cérebro acredita de alguma forma que você está no conforto do seu lar, mas você tem medo daquele Do filme zumbi. do zumbi. Entendeu? A leitura não. A leitura está em outro plano. Então, a leitura é importante. a palavra cruzada. Palavra cruzada, questões matemáticas, tudo isso aí você vai mantendo seu cérebro ativo. Legal. Tá? E as coisas E- do dia a dia também, assim, de atividades diárias, essas... Então, atividade tanto no sentido de exercício físico, né? Porque, por exemplo, seu cérebro precisa repousar, de você dormir bem, tá? De você fazer atividade física para liberar conforto para o cérebro, evitar estímulos que liberam dopamina muito rápido, né? Também. Tipo... Alguns vícios, né? Por exemplo, jogos, por exemplo, que a pessoa tem compulsão para jogar. Não, do jogo do tigrinho. Não, Parei. bom, não vamos citar aqui Parei. algo que... Depois eu vou te desligar minha fazendinha. Ah. Mas são essas coisas que realmente é Peraí, estranho deixa eu isso, colher né? meu Porque, por morango. exemplo, eles falam que hoje a capacidade, né, nossa de foco está diminuindo, né? E as coisas elas vão ser baseadas, né? Elas vão ser estruturadas e ensinadas para acompanhar isso. Igual o meu filho lá vendo o celular dele, sabe? É um negócio atrás do outro que dura 10, 12... A pessoa hoje já não tem paciência Não, para assistir alguma coisa de 2 minutos, se for uma informação interessante. A informação Não ela tem vai ter mesmo. que ser passada em 10 segundos ou não, Não, a não vai partir chegar. dali ela não vai É, chegar. eu tenho uma sensação de hoje que as pessoas querem umas coisas meio superficializadas, assim, não aprofundadas, porque daí você tem muitas informações ao mesmo tempo em períodos curtos. Então, mas Né? Isso, mas eu acho que a falta de aprofundar alguma coisa é um problema. sem dúvida, eu Né? acho que isso não seria necessariamente pensar, né? Justamente você manter seu cérebro naquele estado morno, né, de funcionamento. É. Bom, mas uma coisa como utilidade pública que a gente precisa colocar aqui também é que talvez a busca, né, pela juventude, não a adequação ao envelhecimento, pode trazer transtornos, né? Ou casos de tratamentos estéticos que não deram muito certo. Então, acho que a gente precisa comentar isso também, tá? Tipo, eu quero fazer sei lá o quê em algum lugar e dar uma necrose, dar não sei o quê, por uma busca exagerada. Eu acho que nessa hora, por isso que você precisa Não, realmente mas ter são 2 pontos. ter um- Um é essa busca, 2 a não qualificação para alguém fazer. que eu acho que essa é a importância de realmente você ter o seu médico de confiança, né? Sim. A sua dermato, chama de sua. Aham. Né? Até para te dar esse freio, né? Eu lembro de uma vez que eu vi uma senhora muito querida, né? Assim, eu olhei, ela estava muito caricata, assim, eu virei para o doutor assim, ai, se eu começar a exagerar, você me para, doutora. Porque, às vezes, né, se você vai lá pedindo coisas, e o seu médico, ele não te dá esse feedback e essas orientações, que eu acho que são mais importantes, realmente, talvez você entre num looping, né, de buscar o tempo todo coisas. Até porque hoje, às vezes, assim, rede social, ela faz com que você imagine coisas que não existem na natureza, né? Eu estava ontem com uma paciente que estava justamente assim, ela e a filha
né? Essa senhora muito boa, com uma mama excelente. E ela falou assim, mas eu queria a minha mama dura. Eu falei, não existe mama dura na natureza. A mama é para ser mole, é um tecido mole, né? Ela já tinha prótese, já estava com a mama muito bem postada, muito bem colocada, mas assim, perdeu um pouco do colo. Ela queria tirar a pele, botar uma cicatriz onde não precisava para a mama ficar dura. Ó, o que você está precisando é olhar e sentir o colinho. Ela falou, isso, doutor. Eu falei, então tá bom. Então, um pouquinho de gordura já vai te dar essa sensação. A gente não vai precisar botar uma cicatriz aí, não precisa remontar uma mama, refazer uma mama. Então, assim, talvez esse profissional que vai te ler o que você, essa sensação e te dar um bom feedback, eu acho que é muito importante, né? Você ter não criar uma necessidade onde não existe. Mas isso é muito importante aqui, mesmo. Aqui eu aproveito para fazer que o SEM possui realmente essa filosofia de tratamento. A gente possui tanto os especialistas para isso, quanto essa filosofia de tratamento. Eu acho que é isso, é saber o que... Porque, afinal de contas, se você cai, às vezes, na mão de uma pessoa que é um mau profissional, uma pessoa que quer apenas ganhar dinheiro, ou ela vai fazer um negócio desse, ou ela vai procurar uma pessoa, inclusive, que não é médica, para poder ir atrás do que ela pode... Poxa, a gente já viu tantas atrocidades na internet por causa disso, e aí é ter esse olhar, olha, é só um preenchimento aqui que já é suficiente, talvez, para o seu conforto de olhar, né? Então, é esse o detalhe. E o paciente, ele é leigo, ele não sabe o que tem para ser feito, a gente é que sabe, né? Que assim, olha, não é esse lado, olhe por este lado para poder, para que você enxergue. É como querer montar uma casa, eu não sei, mas eu chamo um engenheiro, eu falo, eu quero pôr 3 andares aqui, ele vai falar para mim, esse seu solo não comporta. Mas eu sou leiga, eu quero tacar 3. Então é ele que fala assim, não tem que pavimentar. Né? Eu acho que justamente o médico, né, não é questão de você fazer. Teve um neurocirurgião que ele falou o seguinte em um livro, né, que você leva alguns anos para aprender a fazer, mas você leva, tipo, mais anos para aprender a indicar aquilo que você fez. E muito mais tempo para aprender a contraindicar aquele procedimento, que talvez fosse o mais importante. Que é isso que eu acho que a medicina ela tem. Fala assim, não, olha, isso aqui... a gente brinca, né? Isso aí a fundação não aguenta, esses 4 andares aí que você quer colocar. Exato. Não, e a importância é assim, o tratamento nunca pode ser pior do que a doença. Né? Então, nossa, eu vou, né, vou fazer uma cirurgia magnífica, maravilhosa, mas que para um paciente que não comportaria, né? Então, eu acho que o bom da multidisciplinaridade é isso, né? Eu não tenho alguma coisa cirúrgica, mas eu tenho como confortar esse paciente. Olha, a Cecília tem alguma coisa que a gente pode fazer, que a gente pode ajudar, né? Então, tive um problema, tive uma doença, né? Cirurgia nós não vamos fazer. Mas, olha, tem essa máquina aqui, ela faz aquilo, assim, até para a gente manter esse paciente acolhido, né? Sim. Porque, assim, falar assim, não tem nada para fazer por você. Tchau. Né? E eu acho, assim, até essas coisas dos preconceitos, né? Outro dia de transplante capilar, um senhor de 83 anos não pode fazer transplante. Eu falei, por que não? Tá vivo. Se ele tem boa condição para fazer, tá inteiraço, tudo mais. Tá não sei o que lá, né? O cara corre, faz triatlo, não pode fazer, por quê? Né? Bom, só lembrando uma curiosidade aqui, mas eu também já operei com o Alessandro um caso, e não é crânio-facial, que era uma paciente que precisou de uma válvula, e na passagem da válvula perfurou a prótese que a mulher tinha. Aí... Exato, esse é um caso bem interessante, e a guinada de vida... Não, a mulher pior, né? Teve teve uma hemorragia, né? E exato. Assim, é uma senhora que ela teve uma doença, teve uma hemorragia, aí na hemorragia ela teve que fazer uma craniostomia descompressiva, né, que é tirar o osso, esperou, tal, voltou, e aí precisou de uma válvula. Na passagem de válvula, passou atrás da próstata de mama dela, fez um hematoma. Aí ficou com uma mama gigante, a outra pequena. E aí o pessoal não queria fazer nada por ela, né? Porque ela estava com uma sequela. Ela era uma sequela motora, cabeça ótima, né? Ela tinha como se tivesse um AVC, né? Mas uma cabeça ótima. Falei, bom, claro, foi um super preparo, a gente conversou com o hemato, a gente conversou com todo mundo, internamos uns dias antes, preparamos a paciente, tirei as próteses,
reconstruí a mama, né? Sem a prótese, ficou uma mama bonitinha. E ela saiu super bem. E as filhas muito bravas, porque ela, depois disso, ela saiu já pensando, não, eu fui tão bem, eu quero fazer meu abdômen. Quer dizer, né? E aí, aí as filhas já ficaram super bravas. Eu falei, gente, por que não? Mas ela estava obesa. Eu aproveitei o gancho, falei, por que não? Vamos emagrecer, vamos ficar mais saudáveis. E se cair esse abdômen, vamos fazer sim, por que não? Ela começou a passar com a Luísa para fazer emagrecimento. Que legal. Né? E com a Luísa e com a Bruna, e já começou a emagrecimento. Então, assim, é um negócio que já deu um start para ela se cuidar, deu um motivo. Sim. É o salmão pulando, né? Ali. Indo para Piracema. Exato. Assim, ela ganhou um motivo a mais para se cuidar. Eu acho que é isso que a gente tem, né? Obrigação. Bom, acredito que a gente teve uma excelente discussão sobre... Eu só queria dar a dica. Sim, por favor. Então, não esqueça o seu protetor solar. Acho que Pedro Bial uma vez falou isso. Pedro Bial falou há muito tempo, exatamente. Vamos não lembrar. Esqueça seu protetor solar, de usá-lo aí todos os dias, pelo menos umas 2 vezes por dia, para quem assim, tem esse sol intermitente que a gente tem. Não esqueçam do seu hidratante, especialmente nessa época do ano que tá frio. Vai me mandar tomar banho frio hoje, não. Não. Libera pelo menos o banho quente. Não, mas passa o hidratante depois. Deixa ele já lá no banheiro. Não esqueça do seu hidratante para manter sua água dentro da pele. Não esqueça sua vitamina C, que é boa, é antioxidante. Eu acho que é isso. Também são pequenas coisas que a gente faz. A gente precisa ter uma boa alimentação, fazer atividade física, ter um bom cuidado de pele, se proteger adequadamente em termos de sol mesmo, por conta da pele, por conta dos riscos de câncer de pele que a gente tem. E aí, fazer leituras, sua palavra cruzada, e se precisar cair, a gente opera naquilo que é possível, né? Vai cair, nós vamos subindo. Se cair, depois a gente sobe, põe bioestimulador, põe preenchimento, faz as coisas que tem pra fazer. Aproveitando a doutora Alessandra, já que ela tá aqui, minha pálpebra. Brincadeira. Eu tô precisando pôr um pregador. Bom, agradeço às senhoras, tá? Foi uma excelente discussão, acho que foi muito proveitoso e tenho certeza que a nossa audiência vai aproveitar muito, tá? Agradeço a todos, agradeço a nossa audiência e até o nosso próximo 100cast. Muito obrigado a todos.